Boa noite a todos que nos acompanham aí pelo Facebook. Boa noite, doutor José Gonzaga Teixeira. Boa noite, Ana, colega vereadora lá da cidade de Santo Antônio de Posse. Hoje iremos bater um papo agradável aqui. Doutor José Gonzaga é diretor, é médico cirurgião, diretor adjunto na PUC. Gostaria que o senhor fizesse a saudação inicial, doutor. Depois eu passo para a Ana e depois a gente começa o nosso bate-papo. Perfeito. Muito boa noite a todos. Muito agradecido pelo convite do nosso vereador. Boa noite à senhora Ana e a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook. E para mim é uma satisfação muito grande, né? A gente poder estar junto, poder conversar, tirar as dúvidas que a gente tem e discutir bastante a situação. E louvar bastante essa iniciativa, né? Porque tudo que é em prol da saúde, dos melhores hábitos, sempre muito. Doutor? Tá, perfeito. Vereadora Ana, gostaria que você fizesse também uma fala inicial, Ana, nesse momento que nossas cidades aqui, todas as nossas 20 cidades, o Brasil, o mundo inteiro tem passado. A expectativa sua desse nosso bate-papo? Boa noite a todos. Eu acho que só vem acrescentar no nosso dia a dia. A gente tem passado momentos delicados aqui na nossa cidade, eu acredito que na cidade de todos, né? Não deve ser diferente. Muitas dúvidas que a gente tem procurar, muitas que tem procurado sobre as doenças, não só com o Covid, mas as doenças crônicas, doenças de rotina. E eu estou muito otimista com a reunião, eu acho que essa reunião vai ter muito a nos esclarecer. Muito obrigada pelo convite. Até a ideia dessa reunião, Ana, nós já tínhamos conversado antes, é tentar desmistificar um pouco, até porque no momento a gente tem falado muito da questão do Covid. Eu trabalho na área da saúde já há 20 anos, a Ana também trabalha na Secretaria da Saúde lá na cidade de Santo Antônio de Posse, e a gente sabe que ao longo desses praticamente 6 meses, 5 meses, nós vamos ter uma demanda reprimida muito grande, porque as doenças que antes eram tratadas mensalmente, aquelas consultas de rotina, aqueles exames de rotina foram todos suspensos, ficando somente os procedimentos de urgência. Então a gente imagina que pós-pandemia a gente vai ter um trabalho muito grande para retomar as atividades do serviço de saúde e também cuidar das outras doenças que não somente é o Covid. Até começando aqui, doutor, a gente tem uma pergunta, né? Especialistas em saúde pública temem que, passada a pandemia, haja uma demanda reprimida gigantesca de cirurgias eletivas sem urgência, exames preparatórios que foram sendo protelados em decorrência do Covid. Estamos preparados para essa onda de procedimentos represados? Acho que é uma pergunta que todos os secretários de saúde têm feito, né? Como que nós vamos fazer pós-pandemia, doutor? Isso tem assombrado a gente, inclusive, né, eu posso até, aquela sua fala muito pertinente inicial, e dizia, né, que, puxa vida, está tudo sendo postergado. E eu posso dar alguns exemplos bastante interessantes. E eu tenho uma colega nossa que tem um serviço e ela viu, eles faziam mais ou menos um diagnóstico de tumores do aparelho gastrointestinal por dia, e esse serviço ficou parado durante 60 dias. Então a gente sabe que existem 60 pessoas portando neoplasias que estão por aí, né, com seus tumores, e dificilmente já devem ter feito os exames. Da parte do meu consultório, eu tive alguns casos assim que foram muito emblemáticos. Uma diarreia intermitente, tinha hora que ficava constipado, tinha hora que tinha diarreia, e eu pedi para ele vir ao consultório, ele estava com medo. Não, com medo do Covid, não veio, insisti bastante. Ele veio 2 meses depois, com tumor de cólon sigmoide obstrutivo, né? Aí teve que tirar o cólon inteiro e deu bastante trabalho, né? Teve um outro também, né, que estava com uma lesãozinha no pescoço, e aí era em fevereiro, aí ele veio me procurar em junho,
que a lesão já estava do outro lado, era um tumor da base da língua, já estava invadindo tudo, e ele iria perder o convênio. Então, sobre a sua pergunta, né, eu acho que vai ter uma enxurrada de pessoas, especialmente unidades neoplásicas, né, que estão agora não sendo diagnosticadas, e vai ser um desafio. E tem uma colega nossa que um desafio na parte do SUS, mas da parte dos convênios também, né? Porque esses doentes que eu citei, eles tinham convênio. E vai ter um terceiro problema muito grande, né? As pessoas que já perderam os convênios, que é uma taxa bastante expressiva da população. Realmente, até algumas pessoas questionam a gente, principalmente a gente que está na rua, porque foi muito abrupta a hora, o momento em que promoveu-se a suspensão. Já no começo de março, a partir do momento que surgiu o primeiro caso, já começou a suspender os procedimentos, e agora com essa retomada, com a liberação para a fase amarela, algumas cidades ainda na fase laranja, as consultas estão voltando gradativamente, só que você vai ter praticamente 5 meses que você ficou parado. Então você tem uma indefinição grande nesse momento, porque você também não pode promover aglomeração de pessoas, como que se você coloca 20 pacientes, X médio trabalhando num posto, no ambulatório de saúde, as pessoas vão se aglomerar. Então, acho que isso é uma questão que os trabalhadores, os secretários de saúde vão ter muito que pensar nesse período pós-pandemia. E aí, sua cidade, Ana, como que estão as coisas? Então, na minha cidade, a população reclama muito. Eu só queria esclarecer que eu não trabalho na Secretaria de Saúde. Eu sou técnica de enfermagem, trabalhei 30 anos na enfermagem da saúde pública, né? Mas não trabalho, eu sou só vereadora mesmo. E o pessoal está reclamando muito da rotina, eles querem marcar preventivo, eles querem fazer o Papai Nicolau. E, no momento, aqui na nossa cidade, ainda não está liberado ainda para a rotina. Está liberando gradativamente e tem que estar conversando com a enfermeira, cada caso, eles estão sendo atacados. Também, né, que estava com uma lesãozinha no pescoço. E aí, o vice-doutor vai acumular futuramente. Sabe um dado muito interessante? Aumentou em diversas capitais, né, especialmente em São Paulo, 57% dos óbitos em casa. Porque o que acontece? O paciente está com uma dor torácica, né? E possivelmente está tendo um infarto. E antigamente chamava logo o SAMU, já levava e já fazia os procedimentos. Atualmente essa pessoa fica em casa esperando, com medo e etc. E isso aumentou bastante os óbitos domiciliares. As apendicites que a gente tem visto no hospital, que dificilmente tinha assim, uma apendicite já com muito pus na cavidade, etc. Agora aumentou esse número bastante. Tem notado isso, né? A pessoa fica com dor abdominal e não sai, fica preocupado, a hora que ele não aguenta mais ele vem. E aí a coisa já ficou mais complicada, né? E tem um dado também, acho que interessante, doutor, que o senhor pode falar melhor para nós, de muitas pessoas que, no caso de uma apendicite, no caso de uma hérnia, ou no caso até mesmo uma colelitíase, uma cirurgia de urgência, que ela acaba indo para o hospital para fazer esse procedimento e no tempo que ela está aguardando se recuperar, acaba se infectando de Covid, né? Tem muitos casos assim, né, doutor? Olha, os primeiros casos que a gente teve, assim, houve uma certa explosão, né, de casos dos profissionais de saúde, né, e não só dos de saúde, mas dos profissionais do hospital. Até 20% do seu quadro profissional acometido pela Covid. Né? Agora diminuiu bastante. O que a gente sente é que nos hospitais, né, porque, por exemplo, em Campinas está mais ou menos 2 a 3% da população teve. Pode ter subnotificação, é claro, mas nos hospitais, alguns hospitais chegaram a 20%. E então o que acontece? A gente está acreditando que já houve uma imunização de rebanho dentro do hospital. Então agora, o que acontece? Nos hospitais voltou a ser mais seguro. Quando a pessoa passa, eu não vou no hospital fazer exame, fazer isso, não, agora já
diminuiu bastante. Até brinco, né? Agora a gente está pegando mais no supermercado, dentro do... É porque você tem também a questão dos assintomáticos, né, doutor? Muitas pessoas que tiveram e nem souberam que tiveram, passaram para outras pessoas e não estão sabendo se tiveram ou não, né? Porque você não conseguia também fazer os testes numa grande população, numa grande quantidade de pessoas. Sabe que no hospital a gente fazia testagem ativa dos assintomáticos, né? E no último levantamento a gente testou 900 pessoas, dessas 30 tinham e foram afastadas imediatamente, completamente assintomáticos, né? Então esses dados a gente pode extrapolar para a população, né? Fazer um joguinho de matemática e ver que na população, então, né, é uma quantidade expressiva de pessoas, né? Tá certo. Doutor, uma outra questão também, a questão dos acidentes de trânsito diminuíram, homicídios aumentou um pouco. Como que está esse quadro aí dentro da saúde? Dentro da saúde, o que a gente viu, né? Com menos circulação, e aí é muito interessante que houve uma queda de fatalidades envolvendo pessoas acima de 60 anos em 47%. Né? Se a gente for imaginar, né, que existe toda uma epidemia de acidentes automobilísticos, por exemplo, né, motociclísticos, veículos automotores, né? Será que, né, de repente, um lockdown de pessoas seria um antídoto para isso, né? Mas isso é impossível, né? Mas a gente pode ver com os efeitos da pandemia em termos de acidentes automobilísticos, vítimas de idosos, que foram os que, em teoria, mais cumpriram a quarentena, houve um reflexo positivo. Sobre os assassinatos, né, a gente sabe que em muitos estados houve um aumento, né, e o que desequilibrou muito foi no Ceará. E eles refutam porque teve um problema com as polícias de lá e etc. E o pessoal aproveitou para acertar uma. Estava vendo, né, que aqui no estado de São Paulo, se a gente for pegar como uma parte grande dos municípios, né, em 99 de 139 dos municípios, a taxa de homicídios caiu. Mas globalmente subiu entre 0,5% e 1% essa taxa de homicídios, né? É mais em outras regiões, tipo São Paulo. Então a gente vê que caiu também a queda de patrimônio. Então acho que a gente vai ter algumas lições dessa pandemia. Acho que vai ser muito interessante a gente avaliar o aspecto sociológico disso por conta desses dados, né, sobre a violência, sobre os acidentes automobilísticos, sobre a mobilidade de casa. Vai ser um material soberbo para os sociólogos. Doutor, uma outra questão também, que a gente percebe que tem abalado muitas pessoas, a questão psicológica, doutor. Porque as pessoas tinham uma vida normal, que elas saíam de manhã para trabalhar, tinha a sua rotina. E essa rotina, em alguns casos, foi totalmente alterada. A exemplo disso, as aulas, não está tendo aula. Então, essas crianças estão o dia inteiro com a mãe, principalmente quando se refere à questão do autismo, do autista, estão o dia inteiro com a mãe, com o pai. Vai ter uma crescente muito grande de procura de apoio psicológico, na verdade já está havendo, né, doutor? Olha, a gente sabe, por exemplo, né, que no caso do alcoolismo aumentou em 30%, que a gente sabe, né? Violência contra a mulher, violência doméstica, aumentou assim exponencialmente também, e a gente tem que ver que existe subnotificação desses casos, né? Então, eu acredito que a taxa vai ser muito maior. Eu sempre imagino o seguinte, né, eu brinco, né, que até falei isso para os meus alunos, né, que quando Adão e Eva saíram do paraíso, eles se viram nus, né, e sentiram envergonhados, né, mas na verdade não era uma vergonha pudica, na verdade eu acredito que eles souberam, e é o que está acontecendo com a sociedade hoje, né, que a gente tem um corpo, que esse corpo fica doente, que esse corpo precisa ser cuidado, precisa ser exercitado, precisa
se eu fizer hoje, os excessos que eu fizer hoje, vai ter um preço no futuro. Então a gente vê os obesos falecendo mais, diabéticos, dislipidêmicos, né, foram as vítimas preferenciais da Covid, né? Então, as pessoas sentiram isso e se escandalizaram quando souberam, nossa, não tem vagas na UTI para todo mundo. Gente, nunca teve, né? Os senhores que já trabalharam na saúde inteira sabem quantos pacientes a gente não ficou cuidando no leito da enfermaria entubados, ou até no próprio pronto-socorro, né? Quantas pessoas ficam nos corredores e, de repente, a população viu que isso acontecia, se escandalizou. Como não tem leito, como não tem respiradores, né? Isso é uma rotina que a gente, infelizmente, tem desde que o mundo é mundo. E eu espero que a gente aprenda essas vagas novas, etc. E até pensar um pouco, né? Tipo assim, quanto do dinheiro a gente não está aplicando onde existe o mercado. Sim. Vocês estão me ouvindo? Sim, agora sim, Ana. Sim, agora sim, estava meio pequeno. Eu acho que duas questões mudam o cenário hoje, eu penso, na questão das doenças virais. Eu acredito que deve ter diminuído nesse inverno por conta da menos aglomeração, por conta da pandemia, né? Eu acho que... E outra realidade, hoje, com a compra de respiradores, dessa urgência em fazer leitos, providenciar leitos de UTI, leitos, né, hospitalares, até eu acho que vai ser uma nova realidade daqui para frente. De repente, com o aumento de mais vagas, né, doutor? Quem sabe daqui para frente a gente vai ter mais vaga, mais internações, mais... Gente, eu acho que... E outra realidade que hoje, com a conta desses atores, né, eu acho que... E outra realidade que hoje... Para a gente pontuar, que é o seguinte, né? Então, hoje eles aumentaram os leitos da UTI, etc., contrataram mais pessoas, uma série de coisas. Será que vai ter verba para manter toda essa logística? Então, o ideal seria ter, mas eu acredito que a hora que o Covid passar, vão voltar a fechar leitos, voltar a fechar vagas de enfermaria, reduzir o centro cirúrgico. E mais, né, muitas vezes também o que pode haver uma tendência é que muitas vezes os gestores dos hospitais podem ver que quanto menos procedimentos, menos complicações, menos gastos, né? Então, eu tenho medo, eu já vivi bastante situações da medicina para ter um pouquinho de medo, sabe? A gente fala, não, agora a gente vai porque a gente aumentou, etc, mas a hora que não repassam as verbas, o fechamento acontece também, né? Porque o Covid foi um evento assim que não se esperava, então se correu para todo lado em busca de recurso, para aquisição dos respiradores, para montar-se uma estrutura. Só que a gente sabe que o custo da saúde é um custo muito alto. E o depois disso? O custo é alto demais. O senhor falou a realidade. Vamos conseguir manter esse custo exacerbado, até porque muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas perderam emprego também diminui a arrecadação do município, do estado e da federação. Então a gente imagina que esse pós-Covid, que a gente não sabe se é daqui 2 meses, se é daqui 3 meses, nós teremos momentos e tempos difíceis, onde a gente vai ter que reaprender. Eu disse até a questão dos secretários, a questão da saúde. Se nós pensarmos que estamos há 5 meses sem atendimento, será que precisava de todos esses atendimentos? De todos os exames, de tudo aquilo que era feito? Então vai ter muita coisa para se reinventar, muita coisa para se preparar para a nova realidade, né? Demais. E imagina a angústia, né? Se o pessoal, às vezes é mais barato você liberar, fazer os exames, né? Do que o tratamento em si. Então, imagina, por exemplo, se abre, sei lá, muitas vagas de mamografia e, de repente, uma superlotação de tumores de mama.
Ah, tá, agora só tem que procurar um lugar para operar. E aí, cadê? Né? Sim. Então, eu acho que a gente vai passar uns períodos muito difíceis e vai ser um desafio para a nova gestão, né? Das prefeituras e secretarias. Doutor, falando dessa questão, o que o senhor acha da telemedicina? Da efetividade da telemedicina que surgiu com essa pandemia? Eu acho o seguinte, telemedicina, a gente falava nisso, nossa, o pessoal tirava a pele da gente. Quando que o médico, você imagina, etc, etc, né? Especialmente os médicos mais velhos, né? E com isso, o que aconteceu? O que foi muito interessante, né? Esses médicos mais velhos, eles tiveram que ficar em casa, né? Por conta de que são grupo de risco, etc. E grande parte deles começaram a descobrir a telemedicina, assinatura digital, né? Na minha área é um pouco difícil, né? Por ser cirurgia, eu tenho que colocar a mão, né? E examinar o paciente, etc. Mas frequentemente eu tenho feito consultas online ou pelo WhatsApp, e a pessoa me mostra a ferida, como é que está, e a grande pergunta, eu preciso vir no hospital ou não? Então, eu acho que a telemedicina é algo que vai vir para ficar, né? Eu acho que isso vai simplificar bastante, e as pessoas também, eu acredito que até o conceito consultório, eu acho que vai haver uma modificação também, porque todo aquele investimento num custo alto, etc, a gente que gasta 8, 10 mil reais por mês num consultório, o pessoal vai repensar, vai falar, puxa vida, num problema desse, nossa, é um custo muito alto, como é que eu faço? Então, muita coisa vai mudar, e a telemedicina eu acho que vai vir para ficar. E tem um detalhe também, né? A partir do momento que você pegou o resultado do exame, hoje você tem muitos exames que eles são feitos de forma digital, o médico pode acessar do consultório dele, você vai passar, se ele vai acessar o resultado do exame, e muitos exames que o próprio paciente às vezes pega, você tem aquele fator comparativo de 0 a tanto, de 0 a tal, e muitas vezes o próprio paciente consegue identificar ali se ele tem alguma coisa ou não, que não é o recomendável, o ideal é o que o médico olhe, né? Mas eu imagino que vai ser uma grande mudança realmente a questão da telemedicina, e até mesmo as formas de atendimento vão mudar muito, né, doutor? Muito, muito. E eu acho também que, inclusive, a relação com os planos de saúde, né? Porque vai ter que ser uma coisa interessante para o plano de saúde oferecer uma telemedicina boa, né? Porque as pessoas estão habituando a ficar em casa. Sim. Vereadora Ana? Então, eu penso até com a telemedicina, eu acho que aumenta mais as consultas domiciliares também, né? Porque aí, no caso, quando alguém precisa, ela acaba não indo mais no consultório. Ou vai ser atendida pela telemedicina ou domiciliar, né, doutor? Até tem gente, por exemplo, que precisa trocar uma receita, né? O coitado sai lá da casa dele, pega 2 ônibus para descer, aqui acabou minha receita, eu preciso da receita, eu tenho maior dó disso, né? E agora com a assinatura digital sendo reconhecida, etc., muitas vezes vai poder resolver, né? Eu acho que vai ser um ganho muito grande, né? Eu sempre falo, eu que faço muita gestão, né, lá na universidade e tudo, falo, a gente tem que tirar a pedra da frente. Tem muita coisa tem doença realmente que a gente precisa chegar, examinar, colocar a mão, isso é insubstituível. Mas alguns pacientes, ele vai me trazer o resultado de uma endoscopia, entendeu? Eu ouvi há 15 dias atrás, já examinei da tampa da cabeça, poxa, fazer ele se deslocar até o hospital só para me passar uma endoscopia, que eu vou passar um remédio que não precisa nem do meu carimbo, muitas vezes, né? Então, eu acho que é uma alternativa que tem que ter. Doutor, até tem uma pergunta, a gente até já falou um pouco disso, mas a realidade não são as pessoas que estão adiando, é o sistema em decorrência do Covid. Esse adiamento de exames preventivos, por exemplo, a mamografia, uma próstata, os procedimentos dentários, oftalmológicos, quais os riscos desse adiamento? Eu vejo, por exemplo, na questão da próstata, o paciente está lá com a próstata de 8 pontos alguma coisa, o PSA dele, 9, 10, e não está fazendo biópsia ao longo desse tempo, né? Quando for fazer, como que vai estar isso, doutor? Como que o senhor vê essas questões?
Aí eu falo até uma coisa, né? São os dois lados, hein? A gente, por conta do retorno do internato, a gente abriu vagas. No consultório já tinha sentido essa diminuição, né? Até citei os casos, mas no próprio SUS, né? Falta muita gente por medo. A pessoa vai, marca, confirma e não vem, né? Então, além da dificuldade habitual, a gente ainda vai ter essas faltas e tudo. O que vai ter, a gente vai ter uma profusão de pacientes com estadios aumentados de tumor, ou seja, um tumor mais invasivo, já metastático, alguns deles que a gente já vai ter perdido a proposta para algo terapêutico, né, vai ficar mais paliativo. E vai ter um outro viés que vai acontecer, né? Que às vezes é mais fácil você liberar uma série de exames do que liberar o tratamento. E aí vai ter um monte de gente com diagnóstico e sem possibilidade de fazer uma cirurgia, fazer uma quimioterapia, fazer uma radioterapia, né? Então isso aí a gente vai ter que esquematizar muito bem como é que vai ser a relação entre liberação de exames e execução de tratamento. Sim. Até mesmo só a prioridade, né? Porque vai ser corre atrás da prioridade, né, doutor? Vai. E aí até, sei lá, né, eu imagino que talvez fosse interessante, né, como tudo, né, tá novo, a gente até reinventar, né, como, por exemplo, o pessoal muitas vezes não compra vagas de hotéis, etc, né, isso já acontece na saúde, né, as pessoas compram de clínicas para fazer exames e etc, fazem aqueles pacotes, mas eu acho que talvez estivesse na hora de fazer algum tipo de negociação, financiamento, sabe assim, então o paciente, sei lá, ele precisa operar, ele não tem o preço cheio, sei lá, umas linhas de crédito para os tratamentos. Eu acho que está na hora da gente se reinventar e parar de, tipo assim, né, aquele lance, né, tipo assim, a gente é muito bonito, né, o tratamento sem nenhum custo, etc, mas a gente sabe que ele é irreal. E tem gente que fala, não, eu não quero esperar, etc, eu não teria como pagar tudo, mas se eu tivesse um empréstimo, se tivesse uma facilidade de crédito, do jeito que a gente faz para Minha Casa Minha Vida, meu tratamento, minha vida, eu acho até que seria mais ético, né, e uma relação mais aberta, né. Eu acho que a gente tem que se reinventar. Isso eu acho que vai ser o futuro. Eu estava pensando aqui, entre 2006 e 2012, eu realizava muitos mutirões de catarata na Unicamp. Eu acho que agora nós vamos ter que retomar os mutirões, né, doutor? Mutirão é uma coisa fantástica, é uma coisa muito boa, que ajuda bastante. Né? Não, tipo assim, é impossível resolver tudo, mas, nossa, vai tirando gente da fila. E é interessante ver, né, que alguns procedimentos extremamente simples, né, como, por exemplo, uma colicistectomia, tirar uma vesícula, né, é um procedimento bastante corriqueiro, não exige, assim, muito, dá para operar de manhã, o doente ir embora à tarde, etc., e evita, por exemplo, uma pancreatite, uma colicistite, uma colangite, uma série de outras complicações, né? E às vezes fala assim, não, esse aqui a gente vê gente na fila 2, 3 anos esperando para operar a vesícula. Sim. Né? As hérnias que encarceram, que tem uma série de problemas, poxa, você vai lá, nossa, é uma cirurgia que o R1 e o R2 fazem, a gente supervisiona, né? Dá para fazer uma supervisão de 2 salas ao mesmo tempo, né? Ou seja, são procedimentos tumores, né, que são pequenininhos, né, de pele, vasos celulares, espinhos celulares de pele, que é só tirar e suturar. Se for esperar, vai esperar assim, depois tem que rodar retalho, perde função. Então eu falo, a gente devia ter um canal para fazer os mutirões de cirurgias pequenas, com riscos potenciais, né? Até se resolve a vida de tanta gente, a pessoa volta a trabalhar, tinha uma hérnia, não estava conseguindo trabalhar. E tem uma diferença no mutirão, quando você liga para o paciente e diz que você está fazendo mutirão de tal especialidade, ele sabe que aquela é a oportunidade. E muitas vezes se perde muitas cirurgias eletivas, porque às vezes você não consegue contactar o paciente, às vezes no dia o paciente teve alguma intercorrência, assim como consulta, você tem um absenteísmo muito grande de consultas, porque a pessoa marca uma consulta que
vai ser daqui 15 dias, chega no dia, ela perde a consulta e a outra, aí você não consegue colocar outro paciente no lugar. Mas é o que a gente tem falado aqui, vamos ter que nos reinventar. Essa demanda que está reprimida, você vai ter que, de uma certa forma, eliminar ela, e eu acho que uma das ideias serão os mutirões, realmente. Mutirão eu acho que vai ser muito interessante. Muito interessante. Eu acho que uma triagem adequada, né, um investimento na triagem, né, tipo assim, quais pacientes seriam interessantes, né, porque às vezes aparecem nos mutirões pessoas totalmente inadequadas para um dia de mutirão, né. Então, eu vou dar um exemplo, né, mutirão de vesícula, né, às vezes vem uma pessoa que é um obeso mórbido. Esse não é para o mutirão, esse é um dia que você separa uma manhã, às vezes, para operar uma vesícula de um obeso mórbido, né? Porque ele tem mais dificuldades técnicas. Esses doentes já vêm criados para a gente fala, poxa, esse aí não é um bom caso. O doente que já é hipertenso, crônico, aí ele fica nervoso, fica na fila, tinha vaga para ele operar, ele vai operar, putz, está com pressão lá em cima, não dá. Então, os mutirões, uma boa triagem é o segredo de resolver. Né? Ô, doutor, a gente já tinha até falado um pouco nesse assunto, mas só a questão dos exames. Porque agora ainda a gente está num momento, dizem que a ocupação das UTIs está em 62%, está tendo uma redução, a gente parece que está tudo meio que normal. Mas e agora essa retomada, principalmente com as pessoas mais de idade, que às vezes precisa fazer um exame, expõe essas pessoas, como que faz agora, doutor? Aí é o que a gente precisa ter uma logística interessante, né? Eu acho que os centros de saúde, né, eu acho que eles têm um papel vital, né? O centro de saúde SUS, eu acho assim que até de resolver uma boa parte disso, ou seja, eles podem, como eles conhecem bem a comunidade, eles estão muito inseridos, são profissionais que têm uma abnegação muito grande, eu tenho uma admiração fantástica, né, pelas pessoas que se dedicam mesmo a isso, né, e o que acontece? Eles têm o conhecimento da comunidade para saber as prioridades, né, então coloca na balança, né, puxa, esse doente é um hipertenso, é um diabético que está com 400 a, sei lá, 3, 4 meses dessa pandemia, esse a gente vai ter que trazer e monitorizar mais perto, daquele outro que é um diabético mais tranquilo, que toma um hipoglicemia natural. Então, essa triagem eu acho que vai ser a grande chave, e para fazer triagem é centro de saúde, né, atenção primária. Né? Sim, então vamos ter que trabalhar muito na questão da triagem. Pode falar, vereadora. Então, eu acho que isso abre uma questão importante para a gente debater nas nossas reuniões do parlamento, de estar levando essa ideia, né, para a Secretaria da Saúde, cidades, né, para todo mundo fazer essa união aí, no intuito de levar essas ideias, de fazer os mutirões, a participação da saúde básica, né, doutor, do jeito que o doutor falou aí agora. Eu acho que seria interessante, foi muito bacana essa questão que você levantou sobre os mutirões, e a gente teria que estar amadurecendo essa ideia. E sabe, e já fazer a triagem assim, puxa vida, a pessoa está com febre, por exemplo, né? Puxa, pode ser um Covid? Já afasta, ele não faz o exame nesse dia, já manda para um pronto atendimento, verifica se tem o Covid ou não, se está com febre por algum outro motivo, né? Então, é fundamental. Perfeito, doutor. Uma outra questão também já tinha sido falado, é a questão do alcoolismo, que aumentou nesse período de quarentena. A gente tem andado bastante com essa abertura, quando você fala que vai para a fase amarela, principalmente os bares, as adegas, porque o pessoal não parou de fazer, vamos falar, as festas entre família, né? E acho que é uma questão também importante para se tratar no futuro, né, doutor? O alcoolismo é algo... Nossa...
interessantes que a gente faz na PUC e faz na Unicamp também. E a gente pega os escolas privadas e escolhas seguras, ou seja, né, sobre beber e dirigir, sobre beber e atravessar a rua, beber e uma série de coisas, e a gente leva eles passearem na enfermaria. Não tem aquele glamour, né? Só que a gente lida com forças muito maiores que a gente, né? Qualquer filme que eles assistam, né? A festa estava desanimada e aí a pessoa começou a droga e a festa ficou boa. As músicas, né? Que é sempre eu acho que primordialmente o tratamento do alcoolismo tem que se iniciar na escola básica, e a gente mostrar, né, os efeitos deletérios, né, e saber, tipo assim, mostrar que tudo é uma escolha, né. Eu falo para os alunos, né, que eu conheci um homem que ele era etílico, ele tinha 2 filhos, um filho bebia porque o pai bebia e o outro filho não bebia porque o pai bebia. Agora, os exercícios já em troca. Isso gira em torno de 30% da pessoa que quer. Agora, imagina quem não quer. Então, eu sempre brincava com minhas filhas, né, que, sabe como é que o papai parou de beber? Como, pai? Não começando. Né? Então, passar essa ideia de que o controle está na sua mão, não se passa. O mais importante tem que ser pego na adolescência, essa parte é o clímax da coisa. Doutor, a gente até está desmistificando um pouco, mas eu queria que você falasse um pouco em relação ao Covid agora. Como que o senhor enxerga o começo, o meio, o fim? Acho que vai ser meio complicado falar no fim da pandemia, mas o momento de agora, como que o senhor enxerga, doutor? Olha, queria já cumprimentar o vereador Wellington de Americana. Seja bem-vindo, Wellington. Tudo bom? Tudo bem, vocês? Tudo em ordem aí? Tudo jóia. Desculpa o atraso aí, que eu estava em uma outra reunião, tá ok? Perfeito, vereador. O que eu vejo é o seguinte, né? É um vírus que provavelmente venha para ficar, né? Assim como o H1N1, ele veio para ficar, ele não sumiu. Só que todo ano a gente se vacina e fez um cinturão e etc. Por ser um vírus novo, a gente não sabe como é que vai ser a taxa de mutação, como é que vai ser a taxa de reinfecção. Agora está começando a aparecer umas pessoas que, em teoria, estão reinfectados, né? E a gente vai precisar criar muito bem essas informações, né? Para poder estudar. Um tratamento eficaz para vírus, poxa, a gente tem o vírus da dengue até hoje por aí. Aliás, ninguém mais fala de dengue, né? Mas a dengue nós temos por aí, a AIDS a gente continua tendo por aí. O vírus da herpes, né, que acompanha a humanidade desde que o mundo é mundo, né, não conseguiu uma vacina eficiente, nem um tratamento eficiente, né? Então, eu acredito que a gente vai ter que se vacinar. As vacinas estão com umas promessas boas, né? Eu estou bem esperançoso com isso, e eu acho que até o final do ano algumas novidades nesse sentido. Mas é um vírus que veio para ficar. Doutor, uma outra pergunta também, depois eu vou abrir para o vereador Wellington fazer uma pergunta lá. A pessoa, depois que ela testou positivo, ela se tratou, ela foi para casa. É recomendável que ela continue tomando os cuidados ainda, usando máscara, se higienizando, porque às vezes, o que eu estou percebendo? Tem pessoas, já encontrei, aí eu já peguei, já estou livre, e meio que assim, eu não preciso mais usar máscara, porque não tem garantia nenhuma que ela não pode reinfectar outra pessoa, que ela não pode contrair de novo. Os cuidados têm que ser os mesmos, né, doutor? Exatamente. Como é um vírus novo, a gente não conhece todas as suas nuances,
né? Então, o que vai acontecer? A gente não sabe até que ponto as pessoas podem se reinfectar, ou se esse vírus era e ele sofreu uma mutação, né? Eu acho muito interessante o exemplo do Vietnã, né? Não sei se vocês já viram, né? O Vietnã tem 95 milhões de habitantes e só morreram 25 pessoas lá. E aí é um desafio para todos os cientistas. Algumas das hipóteses são que aquele morcego, que é um dos responsáveis, né, pelo corona, continua sendo um mistério para a gente. Então eu recomendaria, né? Continua usando máscara, evita aglomeração, né? Vamos evitar um problema maior, né? Enquanto a gente não desvendar ele completamente, né? Perfeito, doutor. Wellington, a gente já tinha falado sobre algumas questões que envolvem a saúde, principalmente os casos que não são Covid, como que vai ser essa retomada depois, até porque as atenções são voltadas para o Covid agora. Aí você também é uma pessoa que está sempre ligada na saúde. Eu queria que você falasse um pouquinho, quisesse fazer alguma pergunta ao doutor. Tá, ok. Olha, nós acompanhamos aqui em Americana a situação do Covid, tá? De perto. A minha preocupação maior hoje, eu até tenho conversado com até a minha pneumologista, que diz o seguinte: o problema do Covid é o pós-Covid. Como vai se dar isso? Eu tive ontem no escritório, até uma situação que eu fiquei preocupado, eu não sabia a dimensão disso, que foi a situação de uma paciente que ela teve Covid, ficou entubada, recuperou e saiu do hospital. E agora, há menos de um mês, ela teve problema de coluna e foi verificar, foi acompanhar, e na realidade a coluna travou. Hoje ela está de cadeira de roda, ela não consegue andar mais, por causa da situação do Covid. Então, assim, me surpreendeu, até gostaria de pedir para o doutor perguntar essa situação, que me deixou preocupado, porque, assim, foi uma situação que as pessoas não pensam. A minha pneumologista, ela disse isso: olha, nós temos que preocupar não somente com o Covid, mas o pós-Covid, como vai se dar isso? Tá? Então, é a pergunta que eu faço ao doutor aí, e agradeço a participação dele hoje aí. Eu que agradeço o convite sempre, aí o Tarcísio convidou, e eu estou sempre à disposição de vocês para os temas que a gente puder. Mas esse pós-Covid está muito complicado, né? Eu nunca tinha ouvido falar de alterações assim, mas exceto mialgias, tem pessoas que consumiram a sua musculatura de uma maneira brutal, e essas dores ficaram persistentes por muito tempo, e algumas alterações cardiológicas. Vi, sobretudo, algumas pessoas que mantiveram uma fibrose pulmonar, que é uma enfermidade bastante complicada, que prejudica a troca gasosa dos pulmões, sabe? Eu acho que ainda é um desafio a gente saber completamente quais vão ser as consequências do Covid na população. Ainda é um desafio a gente saber, porque cada hora parece uma coisa nova. Eu lembro uma hora que logo que começou a epidemia, o pessoal começou a falar para a gente: olha, cuidado com as dores abdominais, porque o Covid, tem gente que começa tendo diarreia, né? E naquela semana apareceu dessa maneira: abdominal, diarreia, etc. E aí a gente, na hora que pediu tomografia do abdômen dela, tinha um vidro fosco lá no pulmão, então ela já era o Covid se manifestando dessa forma, né? Então é uma doença que é sistêmica, Ô, doutor, Oi. Outra questão também que a gente tem visto bastante é esse pós-Covid, realmente. Algumas pessoas, mesmo depois que elas têm alta, elas demoram um certo tempo para se recuperar, né, doutor? Não é algo assim de uma semana, um dia, 15, 20, 30 dias e às vezes até mais, né, doutor?
eu vejo muita gente com dispneia, até pequenos esforços, algumas descompensações cardiológicas. E outra coisa interessante, né, que acontece, a parte psicológica, viu? Quando a pessoa passou esse período em que ela ficou internada, ficou aquele medo, aquela insegurança, até um estresse pós-traumático eu tenho acompanhado e visto, viu? É porque, na realidade, o caso de uma pessoa que passou pelo Covid, que ela chegou a ser entubada, que ela ficou numa UTI, o momento que ela estava lúcida, ela acompanhou tudo que estava acontecendo ao redor dela. Exato. Imagina como que fica a cabeça dessa pessoa. Ela conseguiu sair, tá, foi embora, mas ela viu pessoas saírem dali sem vida, que entraram, infelizmente acontece, algumas pessoas entram e 2, 3 dias depois chegam a falecer, outras ficam X dias, Y dia e acaba saindo. Eu creio que deve ser muito traumático para a pessoa que, mesmo, graças a Deus, que saiu de uma UTI, o pós-Covid é algo que demora para a pessoa se recuperar, né, doutor? Eu tenho visto isso, e algumas pessoas que eram meio borderline em termos de depressão, ansiedade, que a gente estava até conversando, né, sobre as enfermidades psicológicas e psiquiátricas, isso exacerbou após a Covid, sabe? Vereadora Ana? Eu queria saber sobre os remédios que as pessoas têm tomado para evitar a Covid. Muita gente fala assim, eu estou tomando ivermectina, me fala, sabe, doutor? Aí eu falo, mas cumprir prescrição de quem? Como você toma? Tomando contínuo mesmo para não pegar a doença. Aí eu fico imaginando, né? Meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que acontece, né? Atualmente a gente está vivendo uma fase muito interessante, né? Né, que não quero nem entrar muito nesse mérito, mas a politização da medicação, né? Eu até brinquei, nossa, ainda bem que o Campeonato Brasileiro está voltando, para o pessoal voltar a ser técnico de futebol, não médico, né? Porque o pessoal comenta essa parte de tratamento e, não, que eu li um trabalho, mas como você leu? Como é que você avaliou esse trabalho, né? E jornalistas, e virou torcida de futebol, né? E muita gente colocou assim, não, a ciência não provou, a ciência não sei. Para fazer um estudo sério, né, tem que fazer um duplo cego, teria que fazer randomizado, que são termos assim, né, bem, para quem está bem afeito à pesquisa clínica, né? Mas não existe tempo e não existe... como é que eu vou explicar? A gente, num momento como esse, até fazer o trabalho, passar em comitê de ética é muito complicado, né? Por exemplo, na Alemanha, eles pegaram e colocaram um grupo de pessoas para assistirem shows. Não sei se vocês viram isso. É um trabalho que eles estão fazendo, né? Com um grupo de pessoas sem máscara, sem nada, assistir um show. Depois vem o segundo grupo com máscara e sem isolamento, etc. Isso sabe, eu não sei como é que passou num comitê de ética isso, porque se uma pessoa dessas pega um Covid num show desse e morre, quem vai se responsabilizar por isso, né? Então, quando alguém fala de alguns tipos de tratamento hoje, especialmente preventivo, né, eu falo preventivo para a Covid é vitamina C, repor, descansar, a vitamina D, então, nenhum lugar é melhor para a vitamina D do que tomar sol, né? Que os dermatos fizeram o maior lobby para ninguém mais ficar no sol, para não ficar com a pele manchada, e a gente teve uma série de complicações por isso, mas tudo bem. Então, em si, do bipoco e uma série de coisas. De resto, é muito complicado a gente prescrever alguma medicação acreditando que ela vai ser efetiva sem algo provado nos da ciência. Vereador Wellington. Oi. Quer fazer alguma pergunta? Falar algo? Olha, essa questão também, uma outra questão que eu pergunto ao doutor, nós temos a informação, até eu levei ao secretário de saúde da nossa cidade,
a questão dos testes de Covid. Essa é uma outra questão fundamental. As pessoas acham que você faz o teste e já fica sabendo se está ou não. Então, inclusive o valor desses testes, tá? Eu consegui levar um fabricante, um empresário aqui que mexe com a importação desses testes, e o que me surpreendeu nessa situação toda foi os valores, né? Hoje, uma farmácia aqui na minha cidade, o teste sai por R$150. Se você for fazer no laboratório, R$320. Então, assim, e aí essa empresa ofereceu ao secretário de saúde, eu levei, porque eu não conheço a forma de testes, o teste custa R$34. Então, assim, eu achei um absurdo, né? Chegaram o valor e justamente ele queria falar com o secretário para não ter, vamos dizer aí, atravessadores ganhando dinheiro em cima de um teste que é para uma saúde do cidadão. Então, a minha pergunta é, doutor, essa questão dos testes, o que a gente verifica é que teria que estar no 7º dia com sintomas para poder o teste acusar se está ou não. E as pessoas acreditam muito de ter que fazer o teste antes para saber se ela já teve ou ela está ou vai estar com vírus. Então, essa desinformação que eu falo, para essa questão do teste, a gente tem colocado isso até, eu tenho colocado no Facebook para explicar isso. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouco mais essa questão do teste, o senhor tem mais facilidade técnica para explicar, e a gente tem aqui essa dificuldade de avaliar isso. Então, as pessoas também não têm essa avaliação e esse conhecimento. Eles acham que o teste, você vai na farmácia, compra, deu negativo, eu estou negativado. Mas não é isso, você tem que ter 7 dias de situação. No 7º dia, eu tive 2 assessores que estiveram com Covid e eles fizeram o teste de laboratório, R$320 cada um, comprou, pagou o teste, e o teste deu indefinido. Quer dizer, você paga R$320 e ainda o teste está dando indefinido. Eu queria que o senhor desse uma explicada melhor nessas situações, muito difíceis. O teste que a gente mais usa, assim, especialmente em pronto-socorro, para dar uma... E atualmente está bem rápido, hein? No começo, a gente fazia o teste, demorava 7 dias. É aquele que o pessoal fala do cotonetezinho que enfia dentro que é o RT-PCR, né? E ele identifica a presença mesmo do vírus ativo, assim, lá nas mucosas de orofaringe, nasal, etc. E só que o ideal dele é entre o 3º e 7º dia, como o senhor falou mesmo, né? Não adianta antes e depois pode ficar um pouco complicado. E esse aí, atualmente faz, e no mesmo dia a gente já fica sabendo. Teve alguns pacientes, algumas pessoas, inclusive ficou bem famoso, né, a festa lá de Brasília, que as pessoas iam e davam uma picada no dedo, eu posso ir na festa, isso não tem valor nenhum, né? Eu sempre acho, né, que mais do que, e mesmo esse o PCR, né, o RT-PCR que a gente faz, a gente sabe que tem uma taxa de falso negativo de 30%. Então, uma boa avaliação clínica, né? E os sintomas estão cada vez... A pessoa chega lá, né, com sintomas gripais, com febre, não sentindo gosto, não sentindo cheiro, mesmo que ela tenha um exame negativo, a gente afasta esse paciente, vai para casa, fica, etc, etc, né? Então, o mais importante de tudo é o quadro clínico. Mas e o doente assintomático? O doente assintomático, ele é um desafio muito grande, né? E a busca ativa por eles, especialmente fazendo o RT-PCR, pode ajudar bastante, especialmente profissionais de saúde, jogador de futebol, essa parte toda, né, até porque a gente não sabe também, né, a busca pelos anticorpos, né, IgM, IgG, o quão fidedigno está isso. Será que essa pessoa está com IgG, será que ela já está imune mesmo? Né? Muitos falam, eu quero que o IgG é positivo. Hoje, muita gente, o IgG quando conferiu uma imunidade de uma doença viral, uma imunidade já permanente, né?
mas nas outras viroses. Mas, ou seja, que você já teve essa virose, não necessariamente esteja imune a ela, né? E tem muita gente que... Então eu não falo, que ainda para a gente é um mistério. Então não adianta a pessoa por si mesmo ir lá e fazer um exame e se autodiagnosticar. É que na realidade acho que está acontecendo, começando a acontecer agora. Essa semana mesmo, 2 pessoas me procuraram dizendo que elas queriam fazer o teste, que elas vão viajar. Uma vai visitar os pais e a outra vai viajar. Então ela não quer correr o risco de chegar lá e se descobrir ou levar, como falar, levar a doença até os familiares dela. Mas é meio que contraditório até, né, doutor? Ou você está do lado de uma pessoa, você teve contato com a pessoa, eu vou fazer o teste. Se não tiver os sintomas, é meio delicado isso, né? Exato, até porque a gente sabe que de 1 a 2 dias antes de apresentar o sintoma, a pessoa já está transmitindo. Né? Então, e o exame negativo não significa. Eu, por exemplo, estou sem ver minha mãe há 4 meses, né? E em outubro vai ser o aniversário dela. Eu acho que eu não vou vê-la no Dia das Mães, a gente não vai ver. Eu acho que isso é uma prova de amor. Pela mente, mas eu não posso aí te dar um abraço. Eu acho que tá legal minha voz aí? Tá, estamos escutando. Parece que estava dando problema aqui no fone de ouvido. Doutor, a gente está fazendo essa reunião, até nós gostaríamos até que tivesse mais vereadores participando, mas como eu disse, está no período eleitoral e todos têm seus afazeres. Através do parlamento da região de Campinas, onde a gente se reunia mensalmente, né, Wellington? Tinha até, inclusive, uma comissão de saúde, que o Wellington, a Ana fazia parte, nós discutíamos naquela ocasião a questão do CROSS, que é a Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde na nossa região. O senhor poderia falar um pouquinho a respeito disso? Porque hoje, essas vagas, saindo um pouco do tema Covid, saindo um pouco desse tema que a gente estava discutindo, hoje essas vagas são controladas por São Paulo. A intenção nossa, inclusive da diretora Mirella Bovinelli, da DRS7, era que houvesse essa regionalização, que trouxesse para Campinas. O senhor poderia falar um pouquinho para a gente? Qual a sua opinião a respeito disso? Porque o senhor trabalha na PUC. A PUC também, creio que recebe pacientes de vários lugares, como é o caso da Unicamp. Só que muitas vezes o paciente sai lá de longe quando poderia estar perto. Ou às vezes um paciente daqui, você tem que ser transferido e você tem que aguardar lá por São Paulo essa transferência. Eu acho o seguinte, em minha opinião pessoal, hein, né? Mas eu acho que quem entende da cidade, da região, são as pessoas da região, né? E muitas vezes a gente recebe alguns doentes, isso é vaga zero. E eu dei plantão muitos anos e, infelizmente, por conta do E-Social, não posso mais dar plantão, mas eu amava dar plantão, né? Era uma coisa que utilizava muito, né? E o que acontecia? Às vezes as 2 equipes estavam operando, chegava um terceiro doente, né? E esse doente vinha não sei de onde, já vinha com um diagnóstico bem sério, e a gente falava, mas meu Deus, né? Então, o CROSS eu acho que é algo muito, muito positivo, né? Eu acho que é uma ferramenta que veio para somar mesmo. Doutor, oi. Vamos então partir para nosso encerramento. Depois a Ana voltando, a gente abre um precedente. Tem uma pergunta aqui, que aí é uma pergunta mais geral. No contexto da RMC, quais as situações e agravos que mais preocupam no atendimento em saúde pública além do Covid? Por que a gente diz isso? A gente sabe que a Unicamp atende mais de 40 municípios. Campinas já tem uma população grande. E a gente está dizendo aqui no caso da região. Como que o senhor vê essa situação no pós-Covid? Olha, o que eu vejo mesmo é que talvez a gente tenha que fazer algumas alterações contratuais. Eu acho que vai ter um aumento muito grande, não só das enfermidades, mas das complicações das mesmas.
E como a gente estava discutindo, né, os tumores, eu acredito que a gente vai encontrar tumores bem mais avançados do que a gente já vinha encontrando. E uma bem sério, né, que vão ser as próprias sequelas do Covid, né, que existem pessoas que vão demandar um tratamento prolongado em relação a isso, além das medidas preventivas, né, que ficaram um pouco para trás das doenças já crônicas, mas também as medidas preventivas e sanitárias, daquelas coisas básicas, tipo dengue, chikungunya, etc., mas também agora vai entrar mais algo que a gente vai ter que se prevenir todo ano, e vacinações, etc., do Covid mesmo, né? Então eu acho que a gente vai ter que fazer um grande esforço, e da mesma maneira como foi feito o esforço para combater o Covid, eu acho que a gente tem que fazer um esforço grande para correr atrás desse prejuízo. Correndo atrás desse prejuízo para tentar chegar aonde a gente deveria estar, né, se não tivesse. Perfeito, doutor. Até só um comentário também em relação à vacina. A gente fala muito da questão da vacina, mas a gente vê todos os anos, principalmente no que se refere à questão da vacina da gripe, que ela vem primeiro para as pessoas acima de 60 anos, depois para o pessoal, para as pessoas da saúde, depois para gestantes, depois para as crianças, e às vezes parte da população não consegue vacinar. Quando você falar na questão da vacina do Covid, é uma dose, é 2 doses, então vai ser quase que o mesmo processo que a vacina da gripe. Você vai começar com as pessoas que fazem parte do grupo de risco, até chegar nas pessoas que não são grupo de risco. Então eu imagino que talvez para a população, a grande maioria da população está vacinada, vai mais de 1 ano, 2 anos ou mais, né, doutor? Para estar realmente vacinada, né? O que vai ser interessante é que quando a gente faz uma imunização, não precisa ser completa, mas ela pode ser, a gente consegue fazer um cinturão, né? Então, com bastante gente imunizada numa certa região, o vírus não consegue penetrar naqueles que não foram vacinados, né? Tanto que o pessoal do movimento anti-vacina, né, que aliás está quieto nesse momento, está torcendo para surgir uma vacina da Covid, né? Eles falavam, mas eu não me vacinei e eu não peguei o sarampo, por exemplo. Não pegou o sarampo porque todo mundo à volta dele, uma porcentagem muito grande de pessoas se vacinou, então o vírus não teve como abordá-lo, né? E é interessante que a H1N1 mesmo, a gente tem que fazer campanhas e sobram muitas vezes vacinas nos centros de saúde, né? Então, eu acho que agora com o Covid vai existir uma consciência maior nessa parte de vacinação. O difícil, né, vai ser, o dilema grande vai ser conseguir, e eu acho que o governo está se preparando para isso, especialmente com a vacina de Oxford ou a própria vacina chinesa, né, para fazer um download de vacinas nisso. Eu acho que quem ganhar primeiro essa corrida e for a mais eficiente, eu acho que vai ganhar muito, muito, muito dinheiro nesse sentido, né? Então, os laboratórios estão correndo, eles estão buscando eficiência, e a gente sabe que já tem várias vacinas bem adiantadas. Então, eu acho que o problema de abastecimento de vacina, acho que a gente não vai ter muito, não. Até porque vai ter várias opções, né? Doutora, a Ana saiu de novo e abriu o precedente para você falar da questão do CROSS, ela acabou saindo. Doutor, eu queria agradecer o senhor, agradecer o vereador Wellington da cidade americana, a vereadora Ana de Santo Antônio de Posse, o Tarcísio está lá por trás dos bastidores organizando essa live, agradecer a você do Facebook que nos assistiu, você que vai estar nos assistindo também, e a vocês das cidades vizinhas, que depois nós vamos colocar isso na nossa página do Parlamento, da Associação, por essa oportunidade de conversarmos mais um pouquinho sobre essa questão de saúde e um momento que tem afetado todas as pessoas. Então, eu tenho certeza que aquilo que foi tratado aqui foi de extrema importância e que a gente possa, em outros momentos, fazer outros bate-papos iguais a esse. Mesmo que a gente não tenha tantas pessoas, tantos vereadores, né, Wellington? Mas acho que é importante para a população ficar mais informada e adquirir mais conhecimento de quais cuidados necessários nesse momento que nós estamos vivendo. E a gente roga a Deus que isso passe logo, mas eu costumo dizer que tem coisas que nós temos que passar que ninguém vai passar por nós, mas a gente vai superar esse momento. Gostaria que você deixasse uma mensagem
doutor. Depois o vereador Wellington, para a gente estar encerrando. Eu agradeço muito a oportunidade, o convite que é realizado, e para mim foi uma honra muito grande, um grande prazer, e me coloco sempre à disposição, né, para quaisquer temas que que seja necessário. Eu acho que a melhor arma mesmo é a informação, não existe nada melhor que isso. Saber que o conhecimento, ele pode, né, a gente pode mudar alguns conceitos, né, e a OMS está aí para não me deixar mentir, né, teve tantas coisas que falou, depois desmentiu e voltou. É um vírus novo, a gente tem que, né, dar um desconto por conta disso. Então, sempre que a gente quiser uma atualização, uma conversa, eu estou sempre à disposição. E torço bastante por vocês, para os senhores, porque eu estou vendo que os senhores têm uma vontade muito grande, né, de fazer a coisa certa, né, de resolver esses problemas já crônicos. Então, contem sempre com o meu apoio e vamos estar aí unidos para a gente poder vencer mais essa batalha e as outras que vão vir. A hora que acabar essa, com certeza vai ter outras, né? Então, a gente tem que estar muito junto para isso. A vereadora Ana não conseguiu voltar, pediu para agradecer ao senhor pela presteza de estar com a gente. Fica aqui os agradecimentos da vereadora Ana da cidade de Santo Antônio de Posse. Vereador Wellington. Exato, eu queria agradecer ao doutor, muito importante. Eu acho que nessa situação que nós estamos, nada como o médico para falar as verdades e a instrução, né? A gente aqui é, como se diz, paciente, nós não entendemos nada. A gente é vereador, né? Então, é uma outra conjuntura, mas a informação é importante, como o senhor acabou de dizer, para que as pessoas possam ter a ideia do que pode fazer, o que pode acontecer. Então, as informações que o senhor nos deu aqui de máxima importância para que as pessoas tenham essa informação com mais detalhes. Que eu coloquei, são situações que a gente tem passado e essas informações a gente está trocando no nosso parlamento aqui, o Hélio permite também, né, Hélio, que a gente consiga fazer essa live aí, explicando essa situação para a população, porque a informação sempre nunca é demais, ainda mais uma situação dessa. Agradeço ao senhor, agradeço ao Hélio, ao nosso amigo aí, né, o Tarcísio, que está lá. Muito obrigado, Tarcísio, valeu, um abraço a todos. Obrigado, Wellington, obrigado, Ana, obrigado, doutor José Gonzaga, pelas palavras, por tudo que foi falado aqui. Agradecer a todos aqueles que nos acompanharam pelo Facebook, aqueles que vão estar nos vendo, que a gente continue tomando os cuidados necessários, que hoje é o uso da máscara, evitar as aglomerações, higienizar as mãos, para que a gente não venha a ser contaminado, que não pegue esse vírus, que possamos passar de forma bem sadia nessa pandemia. Infelizmente, algumas pessoas vão pegar, outras não vão, mas a gente precisa realmente tomar os cuidados necessários. Agradecer a todos vocês, uma ótima noite, que Deus continue nos abençoando. Meu muito obrigado. Valeu!